Estamos iniciando mais uma edição do programa Cara e Coroa. O Cara e Coroa é a idealização de Mário Varassal. E o Cara e Coroa, a gente conversa com dois segmentos, isso mesmo. Um é o cara, o outro é a coroa. E falam a sua carreira, os seus problemas, seus sucessos, promovendo um bate-papo gostoso e informal e de interesse de todos. Hoje nós temos aqui o cara, que é o Antônio Carlos Serra Augusto, mais conhecido como Toninho Serra. Toninho Serra, administrador. Sim, administrador. Tudo bem? Tudo bem, Marinho. Prazer imenso estar aqui. Agradeço imensamente o convite, né? Foi surpresa para mim, mas nos conhecemos há muitos anos, não é verdade? Lá do passado, amizade com o seu pai e os pais eram amigos, né? Para quem não sabe, é muito engraçado. É. O Antônio Ramos Augusto, o Toninho, tinha uma Autopeças. Nós fomos até na inauguração da Autopeças na época, né? Sim. E nós nos conhecemos assim. Só que ele era magrinho, eu também era magrinho, né? O tempo passa e a gente vai, né? Envelhecendo um pouquinho. E realmente nós temos uma amizade muito legal, né? De muitos anos. Muitos anos. De muitos anos. E os pais aí estão de vento em popa, né? Pelo menos o seu. Sim, estão bem, bem. Seus bem. pais estão firmes? Sim, estão firmes, estão bem, estão com saúde. Então vamos lá. O seu nome inteiro? Antônio Carlos Serra Augusto. Dia, mês e ano que você nasceu? 3/2/68. Estado civil? Casado. Casado com quem? Casado há 28 anos com a Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. A Ana Paula, ela faz o quê? A Ana Paula teve uma carreira de 24 anos em banco. É. Mas há uns anos atrás ficou para cuidar da pequena, que agora já está com 13 anos, que é a Vitória. Tenho 2 filhos, né? Sim. Tenho o Vinícius de 23 anos, jornalista igual você, de carreira, tentando. E tenho a minha pequena, que é a Vitória, que tem 13 anos. 13 aninhos. 13 anos. E ela dá bastante palpite. Dá, bastante. Pouco mais puxada a mim, creio eu. Entendeu? Minha mulher que fala um pouco, né? Ela é mais o Toninho, né? É um Toninho de saia, minha mulher fala isso. Brinca um pouco com isso, entendeu? O Toninho de saia. E a família, essa é a minha família. Bem, o nome dos seus pais? É o Antônio Ramos Augusto e a Noêmia. E a Noêmia. Irmãos? Irmão, eu tenho o Marco, né? Que hoje, inclusive, vive em Portugal. Foi para lá. Ele já foi há quanto tempo? Eu acho que faz uns 4 anos. 4 anos está morando lá em Portugal. 4 anos? 4 anos, mais ou menos isso, E tá bem lá? Eu creio que sim. Os contatos não são muitos, né? Porque é que nem eu te coloquei, a gente caminha hoje numa carreira solo de trabalho e pouco tempo às vezes a gente tem. Mas eu acho que está bem, sim, está bem. Porque assim, se você toma essa posição de ir embora do Brasil para um outro local, você tem que entender que você tem que firmar, não é verdade? Você não pode ir e voltar, né? Aí eu fico imaginando que muita gente que vai uma vez ou duas e depois volta, não sabe o que é da vida, né? Então, assim, eu preferi ficar aqui, né? Trabalhar a vida inteira aqui, ter a carreira de 29 anos de comércio que eu tive, e agora na área administrativa mais 10 fora, né? E apostar um pouco ainda no Brasil. Outras pessoas preferiram ir embora, né? Trabalhar, viver Hoje fora. Você aconselha o jovem a fazer isso? A deixar o país, no mínimo, no caso aí, indo para Portugal? Posso ser sincero? Eu não aconselho. Aconselha? Não, eu não aconselho. Porque o seu irmão, ele foi lá e montou alguma coisa. Eu acho que ele trabalha como autônomo, né? Trabalha como autônomo lá. O resultado é bem melhor. Marinho, eu não sei se é melhor. Eu sei que assim, as pessoas preferem viver em outro país, né? Achando que sempre saindo do Brasil, você vai viver algo diferente. Claro que o Brasil tem os seus problemas e são graves, mas eu não sairia daqui, não. O teu signo, Toninho? Aquário. Qual é o dia que você faz aniversário? Lembrando só. 3/2/68. 3 de fevereiro. Eu também sou aquariano. Também aquariano. Estou do último dia. Escolaridade e onde estudou? Eu sou formado em administração de empresas, com especialização, pós-graduação. Fiz 2 anos de recursos humanos e um pouquinho de economia. Isso na época da faculdade. E lá atrás estudei 8 anos no Colégio do Carmo, que é uma época que eu tenho muito prazer em reverenciar. Finalzinho dos anos 70 até meados dos 80. Sua religião qual é? Sou católico. Católico, apostólico, romano. Sim. Bem, vamos falar um pouquinho da sua profissão. Antes da profissão, eu me lembro que você
Antes, ou na época que começou a trabalhar com seu pai, foi em... Eu comecei aí Na Autopeças Toninho. Na Autopeças eu comecei para lá com 13, 14 anos de idade, né? 13, 14 anos de idade. 14 anos de idade. 14 anos de idade eu praticamente já estava definitivamente lá dentro. Mas eu percebi que em pouco tempo você já estava dominando tudo. Eu não digo que é dominando, eu sempre... Dominando no bom sentido, sim, né? Eu sempre gostei do que eu fiz, Marinho. Eu sempre gostei, primeiro, da área, né? Da área de automóveis, de carros, e sempre gostei do comércio, né? Eu mesmo hoje, estando fora do comércio, mas trabalhando em alguma coisa que se liga a eles, né? Que é você trabalhar com a propriedade, com as locações, com as vendas, eu acho o comerciante uma coisa, assim, fantástica, não é? Tem gente que não valoriza muito, mas você levantar de manhã, 6, 7 horas, você abrir o teu comércio, e você ir até o final do dia, e você trabalhar até sábado, e muitas das vezes até domingo, não é para qualquer um. Então sempre gostei muito de valorizar esse lado comerciante. E assim, que nem eu digo para as pessoas, né? Eu fui ficando, sabe? A gente vai ficando. Dizer para você que não apareceram oportunidades de eu trabalhar fora, apareceram. Mas eu tinha um gosto pelo que eu fazia e um gosto pela loja, né? Que por coincidência levava meu nome, né? Como levou até o fim. Então eu achei que o momento foi propício de ir até o dia que eu me imaginei que o ciclo estava terminando, né? Você tem alguns momentos que foram 29 anos, né? Comecei com 14, fui até os 42, né? Quase 42, quase 43 anos. Então, assim, era o momento de terminar o ciclo e buscar alguma coisa diferente, né? Buscar algo diferente de trabalho. E descobri esse lado administrativo, que é a área da administração imobiliária, né? Onde eu atuo. Mas antes disso, você ficou nesses 29 anos. O que aconteceu nesse tempo todo? Você mudou? Você se aperfeiçoou? Eu acho que a coisa mais importante que a gente aprende dentro de um balcão de uma loja é lidar com... Porque 29 anos é praticamente uma vida, né? Realmente. Praticamente. De repente você mudou. Eu não tenho isso de casado ainda hoje. Falta um ainda. Então, para você ver o tempo que é, né? É um tempo longo. É, bastante. Então, como é que você conduziu isso tudo, esses 29 anos? Então, foi muito trabalho, né? Bastante, né? E que nem eu te expliquei, nos últimos 14 anos... a família tinha se separado e eu fiquei praticamente sozinho na loja, né? E aí foi uma grande experiência para mim, porque assim, você estando junto com os outros, a decisão é conjunta. Você estando sozinho, a decisão é sua. Então, se o comércio vai bem, legal. Se vai mal, da mesma forma, a culpa é tua, não é verdade? E aí você é obrigado a se reciclar, porque eu volto a dizer, ser comerciante é uma arte, seja ela qual for. Pode ser na autopeças, pode ser na padaria, no supermercado, no posto de gasolina. Você tem que atrair a pessoa. E eu acho que eu tinha esse dom, né? Eu acho que eu tinha esse dom de estar com as pessoas. A vendagem era boa? Sim. Eu não posso me queixar. Mas volto a dizer, em determinado momento, quando eu vi que já não dava mais, que não era mais aquilo que poderia sustentar a minha família, eu falei, opa, agora é hora de sair. Mas é assim, eu sempre coloco que se eu não tivesse estudado no passado, né? Se eu não tivesse me formado, se eu não tivesse sempre sido o profissional da administração, né? Porque assim, eu me formei em administração com 21 anos de idade. Eu era o mais novo da minha classe e um dos mais novos da faculdade. E logo de cara quis ser o administrador, ter a sua carteira, para falar assim, não, eu sou. Se eu precisasse assinar, também assinaria. Mas isso ficou guardado por esses 29 anos, que eu fui utilizar apenas quando saí. Agora, eu sempre digo para as pessoas, estudem, tem que estudar. Porque tem muita gente que hoje, às vezes, não sabe mais o que fazer e não tem um diploma guardado na gaveta. E aí você fica aquém do mercado. Porque o mercado hoje, ele é inibidor, mas, em compensação, ele valoriza aqueles que têm um pouquinho de estudo ainda. É o que eu falo para o meu filho e falo para todo mundo. Estude, se forme, tenha um diploma, que é importante. É importante, mas é relativo, porque hoje, no meio da comunicação, as pessoas não são nem formadas e são contratadas, não é? Não, no meu também, você tem muita gente que fala assim, não, eu vou administrar um condomínio, eu vou administrar um prédio, vou administrar um apartamento. E não tem noção. Não tem noção.
Ou não tem pelo menos aquela tarimba necessária. Mas aí é que eu acho, Marinho, que em determinado momento a conta vem. Em determinado momento aquele que tem um pouco mais de experiência vai sobressair. Eu até entendo que você fala no meio de comunicação, porque é uma opinião também que eu tenho formada, né? Eu vejo esses monte de jogadores comentando na televisão, né? E vejo tantos jornalistas que estudaram a fim e podem falar até melhor com propriedade. Com muita competência. Bastante. Bastante. E em detrimento do craque da bola, que vai para frente da televisão e porque jogou num grande time e fez 200, 300 gols, fica melhor do que aquele jornalista que conhece da coisa. Porque ser jornalista não é só ser jornalista futebolístico, não. Você tem que entender do esporte em geral. Você tem que entender bastante coisa. Eu também acho isso, porque você contratar um ou outro, tudo bem, mas contratar o pessoal em peso, quer dizer, você acaba prejudicando os demais profissionais. Mas esse não é o caso, mas é que a gente acaba falando, a gente acaba falando, desabafando até, porque a gente vê colegas que estão sem emprego, estão aí na expectativa por causa desses motivos. Eu acho que o momento hoje... Um momento difícil. Difícil, muito difícil, porque assim, o emprego hoje no Brasil, seja ele para qual carreira, ele está limitado, né? Extremamente limitado. E até acho que esse desemprego, a tendência é dar até uma subida. Porque assim, há nichos de mercado que incrivelmente depois da pandemia cresceram. E há outros que sumiram, quase, entendeu? Então assim, é uma coisa muito estranha, né? A pandemia, ela afetou todo mundo? Ela afetou. Mas teve gente que conseguiu, às vezes, se reerguer melhor e arrumar outras coisas que fazer. Em compensação, tem algumas pessoas que não há o que fazer e estão desempregados. Mas nessa época que você estava com a Autopeças Toninho, tinha funilaria também, né? Mas nessa época você também criou uma atenção com a política. Sim, sim. Na verdade, só fazendo um adendo, a parte da funilaria da oficina sempre foi o lado do meu pai, né? Sim. E a oficina sempre foi dele. Eu sempre trabalhei na loja. Apesar que pra gente é o mesmo, né? Então a gente acaba juntando. O nosso conhecimento é de lá. É de lá. Cara, a política era uma coisa que me vinha desde a época dos bancos escolares, né? Desde a época de ser chefe de classe, centro cívico. Veio para a veia em determinado momento e eu comecei a me engajar no final dos anos 80, nisso, né? Partido político, algumas pessoas que me ajudaram muito para tentar ver, vamos lá ver se você tem jeito para coisa. Mas tudo pessoas mais velhas, alguns até que eu poderia testar o nome, que já não estão mais aqui, mas foram grandes políticos de Santos. Até que realmente surgiu a candidatura a vereador em 92, com 24 anos. Pelo partido? Pelo PDS na época. PDS, Partido Democrata Social, que fazia, na verdade, a dobradinha dos governos, né? E aí a gente tentou, mas assim, eram momentos difíceis. Política naquela época, eu lembro do votozinho de papel, né? O pessoal fala do voto hoje, né? Fico lembrando das apurações, né? Aquele monte de voto, tudo em cima, aquele sufrágio em cima. E aquilo, na verdade, se você for parar para pensar, não era uma coisa assim muito correta, né? E aí aquilo me desanimou bastante. Não cortando, você falou não muito correta, mas por que os países desenvolvidos, a gente vê Estados Unidos que voltou com papel, ele tinha também urnas eletrônicas, você gostaria, né? E também o Japão, eles tinham urnas eletrônicas e voltaram a ser no papelzinho ali. Eu hoje, se for fazer uma opinião minha com relação à política, eu acho que você tinha que ter os dois. Eu sou muito favorável ao voto auditável, contável. A urna eletrônica, ela é boa, eu acho que a urna eletrônica é a modernidade, né? É a modernidade. Com certeza. Você pegar um papelzinho, uma eleição que você põe proporcional a deputados, senadores, governador, você lá escrever, não é fácil, entendeu? Aquela colinha que você levava antigamente, aí você vai o que acontecer. Mas hoje tem colinha também, então, né? Tem. A fila vai ficar quilométrica. Mas eu acho que tinha que ser auditável, eu imagino. E na época, assim, a gente via uma dinastia política em Santos, né? De vereadores que praticamente fizeram carreira, né? Vários deles, né? Alguns até com merecimento, tiveram muito boas pessoas, mas também tiveram outros que, na verdade, ficaram tanto tempo porque a política fornecia isso. Aí eu me desanimei um pouco. Aí teve duas pessoas que me ajudaram muito, um faleceu, na verdade,
que era o grande percussor da política em Santos, que era, posso até falar o nome dele, era o lógico. Era o Matsutaro Uehara, o Tarô, né? Um cara que de uma sinceridade, de uma honestidade muito grande, ligado à coluna japonesa. E ele falava assim para mim assim: você calma que o teu dia chega. Mas assim, logo depois veio uma outra eleição de 96, eu ajudei muito na campanha do Beto Mansur, para a gente tentar quebrar a dinastia já de 2 governos do PT, na verdade, que eu acho que foi bom para a cidade, né? E depois eu fiquei sozinho na loja. Aí foi a época que eu tinha que me dedicar ao trabalho. Aí nasce o filho, na verdade, a responsabilidade é maior. E aí essa situação saiu um pouco da cabeça, mas eu nunca tirei a minha veia política, não, nunca tirei, sempre participei, mas sempre me faltava o ímpeto de ser candidato, apesar que a maioria das vezes sempre batia um partido, lembrando do Toninho Serra, do Toninho do Autopeças, né, porque ali na área do Macuco, Aparecida, Ponta da Praia, a gente viveu muitos anos ali, vivi morando e vivi trabalhando, mas eu achava que não era o caminho. No ano passado, nessa última eleição, que eu já estava trabalhando fora, com um pouco mais de tempo, apesar que o tempo é curto, e com essa onda pró-modernização, parei para pensar um pouquinho, mas depois eu acabei desisti, e acho que não é mais minha praia. Mas não deixo de opinar, não deixo de ajudar, e acho que a gente tem que renovar essa política. Você não acha também, eu sei que você ficou decepcionado, você vê de uma maneira ou de outra, muitas coisas eu percebo que você não concorda, né? Mas você não acha que pessoas como você, com caráter, com personalidade, que eu acredito, pelo que eu conheço você há bastante tempo, que você não iria mudar com o poder? Porque as pessoas mudam, né? Dê o poder a uma pessoa, ou financeiro, ou político, né? Para você conhecê-la. Para você conhecê-la melhor. É. Por isso que eu imagino assim, Marinho, se tivesse que lançar uma candidatura, a gente tem bastante amigos, a gente tem bastante conhecimento, eu acho que a gente faz um trabalho legal hoje, eu acho que eu faço um trabalho legal nessa área administrativa, que faça com que você lide com todos os tipos de pessoa. Né? Por exemplo, eu vivia atrás de um balcão e eu não sabia o que era o fora do balcão, o que é você estar na rua, e hoje eu conheço todos os tipos de pessoas, desde as pessoas que têm bastante recursos, até aquela pessoa que é onde eu gosto mais de trabalhar, porque eu sou assim, eu gosto de trabalhar com humilde, sabe? Eu trabalho muito com as locações, né? Então assim, você vê a pessoa querendo locar um imóvel, às vezes ela não tendo possibilidade, ela vem a mim e eu sempre dou um jeitinho, porque a gente tem que, como confiaram em mim, acreditaram em mim, a gente também tem que acreditar nos outros. E às vezes as pessoas esbarram um pouco nisso. Na política eu acho que pode caminhar por aí. A questão é saber se na hora H que a coisa começar a pegar, o Toninho vai ter a paciência de lidar com tudo isso, entendeu? Porque 53 anos, acho que já maduro suficientemente para o trabalho e para as opiniões, e você ter que cegar nesse jogo, que é o jogo da política, não é verdade? Mas tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter opinião, não entrar em conchavos. É isso que nós queremos dos nossos políticos, porque de cima só cai chuva, né? Essa é a pura verdade. Eu acho que se cada um fizer o seu papel, não é? No caso, outras pessoas que nem você, a gente conhece alguns, né? A gente até conta. Mas são pessoas que seriam importantes para a nossa cidade, né? Eu acho que seriam importantes pela seriedade que vai realizar, né? Um trabalho que vai ser realizado com seriedade. Uma coisa que eu creio que está mudando bastante é a dinastia. A dinastia política é uma coisa que ela vem lá dos anos 30, 40, e hoje a gente percebe que está mudando um pouco mais. Você já não vê aqueles sobrenomes muito fortes, carregados toda vez. Lista de deputados federais. Sobrenome que, mas esse sobrenome eu já conhecia. A nível da cidade também, a gente percebe que as coisas foram renovadas. Você percebe que hoje a Câmara Municipal de Santos, de dinastia de sobrenome mesmo hoje, acho que não tem quase ninguém. E há tempos atrás você percebia, ou era um irmão, ou era um primo, né? Acho que hoje quem ainda segura um pouquinho a bandeira é o Rui, né? O De Rosses, que é uma pessoa até que eu conheço, baseado no bom trabalho que fez o irmão dele. O Marquinhos era uma pessoa que eu gostava muito.
É uma perda muito grande para a política santista. Acho que era um cara até que tinha uma grande vocação para ser prefeito de Santos. Eu gostava muito dele. Mas o resto você não percebe mais. Até porque também o povo também já não está votando mais no sobrenome. Não vota mais. Está votando um pouco mais, vendo outras situações. Né? E assim, você já vê também as categorias colocando as suas pessoas lá dentro da Câmara, que antigamente não tinha. Hoje você tem representante de tudo lá dentro. De todos. Você acha que hoje nós estamos bem servidos na Câmara Municipal de Santos? Acho que poderia ser melhor. Até porque, assim, a gente tem alguns lados da cidade, algumas coisas que estão esquecidas, né? Que não se discute. Né? Acredito que a cidade de Santos hoje é uma cidade modelo. Você fala por aí hoje em dia que você mora em Santos, todo mundo fala, pô, que maravilha. Aqui é um paraíso. É um paraíso quando você vem passear. Mas para você viver, você vive as... É uma cidade cara. Sempre foi. É uma cidade que, assim, a gente não entende o porquê dela ser dessa forma. Porque Santos sempre foi, a nível portuário, o serviço mais forte. Né? Juntando um pouquinho com o polo petroquímico de Cubatão, que a pessoa fala assim, mas o pessoal trabalha em Cubatão, mas mora em Santos. Essa é a verdade. Então você traz os recursos para cá. Ninguém quer morar em Cubatão? Não, ninguém quer morar. Acho até porque a cidade também nunca se preocupou muito em investir na moradia lá dentro. Né? Cubatão é uma cidade boa. O povo cubatense é um povo bacana, sabe? Eu tenho muita gente que eu conheço lá, bastante. Mas nunca brigou pela cidade. Diferente do Santista, do pessoal do Guarujá. Hoje a Praia Grande é o boom do momento. Mas eu acho que Santos sempre foi estritamente portuária e comercial. O comércio sempre foi muito forte. O comércio é fraco hoje. O comércio hoje ele é forte em algumas regiões, em alguns locais. Mas você vai na periferia, você vai nos locais, é fraco. Você vê, as pessoas não investem, elas não melhoram. Mas não melhoram por quê? Porque não tem, realmente. Não tem. E o custo de vida aqui, ele ficou de uma determinada maneira que tem muita gente que não consegue mais viver em Santos. Trabalha em Santos, mas está morando fora. Por que cresceu Praia Grande, né? Praia Grande cresceu porque as pessoas foram morar na Praia Grande. Praia Grande também deu Os aluguéis são mais baratos, Tudo. as casas para você comprar... A construção é mais barata. Construção A construção é mais barata, né? E aqui em Santos a gente sempre teve aquele hall de fazer o seguinte, Santos tem que fazer coisas grandes, né? Eu já penso diferente hoje. Hoje, se eu pudesse dar uma opinião, ou pudesse fazer com que esse pessoal que governa a cidade entendesse que está na hora da gente melhorar e investir na zona central da cidade, mas não é investir no Alegra Centro, é investir em moradia, é investir em habitação popular, para fazer as pessoas conseguirem morar, conseguirem pagar uma prestação de um imóvel que elas recebam um salário que é o salário médio e pagar uma prestação, entendeu? Mas assim, quem vai investir? Qual é o construtor que vai se interessar em comprar uma área afastada dos bairros melhores para construir? Ninguém se interessa. Agora, olha para... vem do lado do canal 4 para cá, até o centro da cidade, que agora com o VLT na segunda fase vai expandir, vai ser bom. O VLT é bom. VLT é uma coisa que trouxe muito dinamismo ali pro lado da Francisco Glicério. Você vê até prédios melhores ali hoje, né? O pessoal só quer construir na ponta da praia, Gonzaga, Boqueirão, Pompeia. Pra cá ninguém queria construir do Canal 3 para lá. Hoje você tem bons prédios ali. Então a gente tinha que trazer esse lado habitacional para essa área de Santos. Que, cara, é abandonado aquilo. Agora, você falando em abandonado, é o que eu estava pensando na hora que você falou em central. Por que no centro não dá nada certo? Não embala, né? Não embala. Eles querem fazer aqueles barzinhos, eles querem que seja... tenha boas baladas, até tem, mas eu acho que não roda. Não, mas eu acho que o grande erro... Ou como eles falam, não bomba, né? O grande erro, Marinho, foi achar que você ia fazer que nem um Porto Madeira, que nem tem na Argentina ou em alguns locais, entendeu? Existe um projeto hoje daqueles, não sei se é 7 ou 8 armazéns, que foi inclusive foi um projeto até acho que feito pelo Papa, pelo prefeito, pelo João Paulo, né? De você fazer aqueles armazéns virar... Vai virar o quê? Não tem o que virar aquilo. Você entendeu? Primeiro não dá um jeito naquilo de talvez botar abaixo e dar um sentido para aquilo. E você hoje, uma suposição, vou perguntar para o Marinho, você tem um dinheiro hoje,
Você vai montar uma casa noturna ou vai montar um barzinho? Você vai montar no Gonzaga ou você vai montar no centro da cidade? Né? É onde tem o retorno que você sabe que é no Gonzaga. E a pandemia, se você olhar bem, eu frequentei muito o centro da cidade quando era garoto, né? Que eu saía da loja para pagar todas as contas. Se pagava as contas aonde? No centro da cidade, aquele monte de bancos, não é verdade? Aí ia nas Americanas, comia aquele cachorro quente, né? Que não existe mais. Não existe mais, era a minha lembrança dos meus 14, 15 anos. Mas todo mundo lembra do cachorro-quente tradicional das lojas americanas. É uma delícia. Aí, de uns tempos para cá, você tinha o Jean Blanc, que era um restaurante excelente, né? E outras coisas, né? Hoje só tem o Café Carioca. O Café Carioca eu acho que sustenta porque é do lado da prefeitura. Mas vai dar um passeio hoje na O tradicional realmente é só ele. Só ele. Só ele. Só ele. O Paulista fechou, que é o Café Paulista, né? Que era lá na praça. E você vê poucas lojas, né? É desanimador. Para mim, que foi comerciante, eu tive lá uns 10 dias atrás, que eu tive que fazer um trabalho no cartório, em frente à Bolsa de Valores. Eu nunca estive no centro da cidade. A gente chama cidade, mas é o centro, né? Mas sempre a gente vai conhecer pela cidade. E você passar por aquelas avenidas, ruas do comércio, Cidade de Toledo, vazias, sem ninguém, que dá até medo. Tem muito estacionamento hoje, para pouco carro. Mas não tem nada. Nada. E assim, ali também precisava dar uma incentivada. Mas eu sempre coloco assim, o centro da cidade vai ser dessa forma e eu acho que não vai modificar. Até porque Você acha que não vai mudar? Ali não vai bombar isso daí? Acho que não. Porque vários prefeitos já tentaram, né? Então, houve até, veja bem, acho que volto a falar de nós, que o grande incentivador nessa fase toda foi o Beto no segundo governo dele e o Papa nas duas, que trouxe o bonde, né? Acho que o bonde é uma coisa que o pessoal vem de fora para ver. É verdade. Agora você chega num domingo ali, o cara vai dar uma volta de bonde para fazer o quê? E começa a gerar uma insegurança também, né? O entorno do centro não é bom, não é bom. Então você também... Porque não tem ninguém na rua. Não tem ninguém. Aonde você não tem população, onde você não tem povo circulando, não dá certo. Em qualquer lugar. O shopping só dá certo porque é um local de circulação. E de circulação sem a pessoa precisar comprar nada. Ela pode entrar no shopping, passear no shopping e sair do shopping. Agora, quem é que vai à cidade passear na cidade? Ninguém. Mas eu vou voltar um pouco ao lado habitacional, que eu acho que dali para trás, né, você pegando aquelas ruas adjacentes, João Pessoa, Campos Melo, Silva Jardim, aqueles locais todos, ali sim eu acho que podia desenvolver um projeto muito bacana, um projeto diferente. Mas é assim, moradia popular, né? Me lembrei agora do Maluf, no único mandato que ele teve de prefeito, que ele conseguiu se eleger, o Singapura, eu lembro. Lembra o Singapura? O Singapura é uma coisa assim, ridículo. Singapura foi um... Mas gerou, né? Gerou coisas boas. Gerou, apartamentozinho pequeno que as pessoas moravam, né? Verdade. O CDHU ainda tenta fazer algumas coisas, que é um órgão, um governo do Estado, mas não há incentivo. E a gente precisa dar moradia para o povo. A gente precisa fazer com que o povo possa morar com condições dignas. Agora não é nos valores que a cidade de Santos apresenta hoje. Porque até o santista mesmo hoje tem uma dificuldade imensa para pagar um aluguel às vezes. Quanto mais comprar. Imagino. Aí depois disso você começou um trabalho de administrador. Sim, a minha área... Isso em 2012. 2012. Quando fui para esse trabalho, eu tenho que agradecer a algumas pessoas que me deram trabalho. Porque assim, o Toninho foi para a rua para tentar fazer algo diferente, mas eu já estava me ligando um pouco nos imóveis. Mas eu precisava de alguém para dar trabalho. Aí eu tive uma grande pessoa que me ajudou, que queria construir um armazém, que é um senhor que eu devo muito, um chinês, me ajudou muito, um segundo pai quase, me deu muito trabalho, um grande amigo que eu tenho. E dali eu aprendi até a construção, que depois fui fazer algumas coisas na área de construção também. O nome dele qual é? Seu Tissem Janchoy. Pessoa que eu devo muito, bastante. Me deu trabalho e assim, você também vai aprendendo um pouco a vivenciar a cultura oriental e o que eles pensam, o que eles imaginam, né? Eu te falei aqui no começo de quem me incentivou na política, que foi o tarô. Não é verdade? O que o tarô era?
japonês. Esse senhor, o Sr. Tsen, é da China, né? Então, assim, você aprende muitas outras coisas, que é importante. A gente acha que só fica ligado no brasileiro, no português, no espanhol, que são do nosso sangue, mas você tem uma outra cultura muito boa no mundo para você aprender. E as pessoas foram me dando trabalho. E aí eu fui aquela história, né, Marinho? Eu fui fuçando, né? Eu fui atrás de alguma coisa, a gente tem que se reinventar. E eu reinventei e hoje criei um lado administrativo que eu administro bastante imóveis, né? E trabalho muito forte na área da documentação também. Né? Documentação de imóveis. Geral. Tudo. Desde um inventário... Olha que inventário é trabalhoso, Dá trabalho. A gente monta direitinho, obviamente sempre precisa de um advogado, aí a gente tem os nossos amigos, mas o trabalho maior é você tentar conciliar aquilo que está abandonado, né? Que está parado, que as pessoas deixam de lado, né? E hoje está existindo muito uma situação dessa, porque com a pandemia... Inventário sai muito caro também, né? Inventário sai caro porque o governo te cobra a parte dele muito cara, né? Porque o inventário em si ele não é uma coisa cara. O advogado não... O advogado é assim, ele tem a parte dele porque estudou para isso. Lógico. Né? Estudou para isso, para que faça. Com certeza. A minha parte que eu faço é montar o processo inteiro. E aí, juntamente com o cartório, na verdade. Mas assim, o grande filão é o governo que cobra. O governo cobra tributo em 4%, que é um imposto chamado causa-mortes, né? Que você imagina com 608 mil mortes, você cobrando 4% de cada um, quanto não se arrecada? E detalhe, tem projeto na Assembleia para aumentar. Para aumentar essa taxa? Sim. Houve o ano passado um boato muito forte que queriam aumentar, porque assim, o governo perdeu recursos, né? Porque a economia ela desandou, a economia freou, a economia parou, a economia ficou travada, então a arrecadação ficou muito fraca. Então eles estavam tentando tirar de algum outro lado. E eu não duvido nada que possa vir alguma coisa diferente aí para aumentar um pouquinho esse tributo, né? Que na verdade assim, é um tributo alto demais, né? Alto demais porque a pessoa precisa resolver a pendência daquilo que ficou, porque o inventário ele só vem daquilo que fica, das pessoas que morrem, não é verdade? Os bens têm que ser repartilhados, têm que ser divididos, tem que ficar com alguém, e tudo isso vem o tributo, que no Brasil já é uma coisa realmente desonesta, né? Aí e outras coisas também que a gente paga, né? Bem, hoje nós estamos conversando, o nosso cara de hoje é o Antônio Carlos Serra Augusto, o Toninho Serra 22, é isso? Não sei, vamos aguardar. O Toninho Serra, que é o nosso cara de hoje, administrador. Daqui a pouquinho a gente volta com ele. Gessolar, construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, do meu amigo Alcides, um abraço, Alcides. A Gessolar fica na Avenida Campos Sales, número 50. Gessolar, tudo em gesso. É a sua construtora, é a construtora que soluciona os seus problemas. E detalhe, daqui a pouquinho, fale. É boa porque eu já estive lá. É verdade. Conheço. É verdade. Deixei para dar minha pitadinha quando você estava. É uma boa empresa. É muito séria. Séria e assim, é um outro trabalho também, que também é um pouco ligado na minha área, de saber fazer bem feito. Trabalhar com gesso é uma arte. É uma arte. E fazer aquilo que a pessoa te pede. Olha, eu quero fazer tal moldura, quero fazer tal desenho. Né? É uma arte e eles fazem. Verdade. Um abração, Alcides. Daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do programa Cara ou Coroa, hoje com Toninho Serra.